Fala pessoal, boa noite com vocês, tudo certo? Então sejam bem-vindos aqui no Aulão Aproveste, né? Mais uma aula juntinhos, agora de forma diferente, uma aula ao vivo dentro de um estúdio para trazer uma melhor qualidade para vocês. Espero que todos vocês estejam muitíssimo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Kelvin Leite, sou professor de Biologia da Proveste, sou graduado em Ciências Biológicas, tenho um mestrado em Biologia Vegetal, e o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é um tema que é importante para o teu vestibular, principalmente para o Enem. A nossa aula vai ser voltada para o Enem, tudo bem? Então, não vai ser os assuntos que são mais cobrados nesse tipo de prova, e vai ser sistema digestório, gente. Muita coisa interessante a gente vai falar aqui, bastante sobre enzima, comentar bastante coisa sobre órgãos. Então, fique ligado, mande suas perguntas aí no chat. Nossa equipe aqui vai me direcionar essas perguntas e eu vou estar respondendo essas perguntas para vocês nos 10 minutinhos finais de nossa aula. Tudo certo? Vamos começar? Então vamos lá, pessoal. Iniciando aí a nossa aula, pessoal, com algumas características gerais do sistema digestório. Passa aí, DJ. A gente apelidou o menino de DJ, gente. Seguinte, então as principais estruturas. Uma forma legal de você acompanhar a nossa aula aqui, gente, essa aula de biologia foca aí na apresentação e fixa, né, a apresentação para você ir acompanhando o que eu vou falar com vocês. Me deixa aí no cantinho, o áudio vai estar para vocês, o vídeo também. Quando você quiser olhar para mim, olha no cantinho, mas foque na apresentação, tira um print para você ter um material bem legal aí com vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Principais estruturas do sistema digestório, pensando nos órgãos, nas sequências de estruturas. Vamos lá. Nós temos a cavidade bucal, obviamente, estamos falando aí de sistema digestório. Na cavidade bucal teremos língua, teremos dentes que vão promover a mastigação, né? Uma maceração, um aumento de superfície de contato do alimento, perfeito? Depois que você deglutir, esse bolo alimentar formado vai para a faringe e vai acompanhando aí do lado esse esquema, tá bom, gente? Vai acompanhando aí comigo. Então, faringe, depois da faringe, esse alimento cai no esôfago e do esôfago vai para o estômago. Só que, gente, na transição de esôfago para estômago, você vai ter ali uma válvula, um esfíncter, que é o esfíncter cardíaco, ou você pode chamar também de cárdia. Então é uma válvulazinha que vai ali se abrir para o bolo alimentar ingressar e ganhar o interior do estômago. Tudo bem? Lá no estômago vai acontecer digestão. Daqui a alguns minutos a gente vai falar de digestão de quê? E esse bolo alimentar ele vai sair ali do estômago e vai ganhar um intestino delgado. Da mesma forma que tem uma válvula para entrar, vai ter uma válvula para sair. O de entrada era o esfíncter cardíaco. Para sair é o esfíncter pilórico, ou você pode também chamar de piloro. Depois do intestino delgado, gente, teremos o intestino grosso. Mas é interessante falar que no intestino delgado nós teremos 3 porções. A primeira porção do delgado, duodeno, uma região muito importante, onde você vai ter a secreção de várias enzimas, de algumas substâncias emulsificantes, a gente vai falar daqui a pouco. Segunda parte, jejum. Terceira parte, íleo. Depois do íleo, nós teremos aí sim o intestino grosso, que é dividido, pessoal, em 4 porções. Primeira porção se chama seco, segunda porção e a maior porção se chama cólon, e as porções finais, reto e ânus. E aí, pessoal, você pode conferir na apresentação que o cólon, ele também vai ter divisões. Nós teremos, e na figura também, analisa aí na figura comigo, você vai ter, depois do seco, o cólon ascendente, que é essa parte que sobe, tudo bem? Por isso ascendente. Você vai ter o cólon transverso, que vai atravessar o seu abdômen de um lado para o outro. Você vai ter também o cólon descendente, vai para baixo. E depois do cólon descendente, você vai ter uma curvazinha de intestino grosso que vai dar origem ao reto. Essa curvazinha se chama cólon sigmoide. Tudo bem, pessoal? E teremos também algumas estruturas anexas, que é o fígado e o pâncreas. A gente vai ver como que essas estruturas vão estar funcionando aí. Então, pessoal, tira um print bem legal dessa tela, guarda aí para depois você ter um material bacana para estudar, tá bom? Vamos lá, pode passar. Vamos falar um pouquinho sobre glândulas, gente. Primeiro, as glândulas salivares, depois a gente vai falar da participação do pâncreas e também do fígado, tá bom? Glândulas salivares, pessoal, elas têm a função de produzir saliva, obviamente. E nós temos 3 tipos de glândulas salivares na nossa boca, né? São 3 tipos, 3 pares. No total são 6 glândulas. Eu vou falar para vocês
quais são essas glândulas. Na lateral dos nossos rostos, né, na lateralzinha do nosso rosto próximo à orelha, nós vamos ter aqui um par de glândulas, um do lado direito, um do lado esquerdo, chamado de glândulas parótidas. Essas glândulas, gente, são aquelas que incham bastante quando a pessoa está com um quadro infeccioso de cachumba, né? Então você vai ter um inchaço aqui das glândulas parótidas, por isso que o rosto fica bem inchado na lateral. Vamos lá para a descrição dessas glândulas parótidas aí, ó. Ela vai produzir uma saliva bem líquida, uma saliva serosa, rica em enzimas. Então, a amilase salivar, a pitialina também conhecida, ela vai estar sendo secretada junto com a saliva que é produzida nas glândulas parótidas. É pobre em muco, tá bom? Então, ela não vai ser muito mucosa. E, gente, no percentual total de saliva na boca, as glândulas parótidas produzem, em média, 25%, tá bom? Vamos para outro par de glândulas salivares, que são as submaxilares. Vão ficar na parte de baixo do maxilar, essa região aqui, tudo bem? Ali a saliva é um pouquinho mais viscosa, ela é mais mucosa, então ela é rico em muco, que é uma glicoproteína, né, chamada de mucina, e que vai servir para a lubrificação do alimento, gente. Esse alimento que você vai colocar na tua boca, vai mastigar, ele vai ter que passar por um processo de lubrificação para que, quando você degluti-lo, quando você colocar e engolir ele não vai poder arranhar as paredes do seu tubo digestório. Então, ele precisa estar bem lubrificado. Então, essa saliva vai servir para essa lubrificação, né? Se a gente pensar no percentual total de saliva, as submaxilares produzem 70% da saliva total. Percebam que não tem enzima, não tem pitialina, não tem amilase salivar, tá bom? É a mesma coisa, tá, gente? Pitialina e amilase salivar. E as últimas glândulas são as sublinguais, vai estar debaixo da língua. Então, a pessoa aí que foi falar alguma coisa, deu uma travada na língua e sai aquelas gotículas, né, aqueles perdigotos, a pessoa, nossa, tá chovendo em mim e tal. Pessoal, é porque cria-se uma pocinha de saliva debaixo da língua, né, porque ali existe glândulas salivares que o tempo inteiro ficam liberando saliva. E aí, pessoal, são as menores glândulas salivares e produzem saliva muito densa, que representa 5% do total. Né? Então, produz uma quantidade bem pouquinha em relação aí às submaxilares e também às parótidas. E na imagem do lado, pessoal, tem aí a localização dessas glândulas para vocês. Perfeito, pessoal? Então, tira um print, não se esqueça, tira um print aí durante a minha explicação, guarde para você ter um material show, tá bom? Vamos seguir para a próxima glândula. Vamos lá, pode passar. Vamos falar do fígado, gente. Fígado é uma glândula, é um órgão interessante que também tem uma funcionalidade de glândula. É uma glândula mesócrina. O que é isso? Quando a gente fala que um órgão é uma glândula mesócrina, isso quer dizer que ele tem uma função endócrina e uma função também exócrina. Então ele vai liberar substâncias de forma endócrina e exócrina. Aqui no sistema digestório, primeiramente a gente vai analisar a versão exócrina, tá, gente? O que seria essa versão exócrina? Que vai liberar secreções dentro de tubos, né? Ou até mesmo para fora do corpo, que não é o caso. Sim, para dentro de tubos, como um intestino, como, né, um espaço vazio, uma cavidade como existe dentro do estômago e tal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do fígado e a função anexa dele ao sistema digestório. Pessoal, ele vai produzir a bile, que é uma secreção esverdeada, é uma secreção que não tem enzimas, tudo bem? E essa bile ela vai ser armazenada na vesícula biliar. Tem muita gente que acha que a bile é produzida na vesícula biliar. E não é, gente. Vesícula é só para armazenamento. Quem produz a bile é o fígado, perfeito? Aproveitando que nós estamos falando de fígado, vamos aí falar outras funções, vamos especificar um pouco, né, aprofundar um pouquinho esse órgão tão importante que funciona, galera, ele é até apelidado de usina de lixo. Tudo que é ruim é metabolizado no fígado. Por isso que pessoas aí que fazem uma ingestão muito grande de medicamentos, né, tem aí anti-inflamatórios, analgésicos, ou até mesmo uma ingestão exagerada de bebida alcoólica, sobrecarrega o fígado e pode gerar ali algum tipo de cirrose, tá bom? Então vamos lá, ó. No fígado, pessoal, vai ter retenção de substâncias indesejáveis, acompanha comigo aí na apresentação. Então vai ter essa retenção de substâncias indesejáveis, por exemplo, o excesso de colesterol, resíduo de drogas, inclusive, né, os medicamentos, lembre-se disso. Também uma retenção de bilirrubina, pessoal. Bilirrubina é um pigmento amarelado
que é produzido aí pela degradação de proteínas, né? Então, ele é produzido e é acumulado no fígado também. Um papel importante na glicemia, né? O fígado vai participar do ciclo glicêmico, então ele pode estar armazenando aí glicogênio, é ali também que você vai ter a quebra de glicogênio. O pessoal aí que participa, que é aluno do Aprovest, já assistiu essa aula de sistema endócrino, viu ali toda a influência do glucagon, da insulina, tá bom? Então, a galera que não faz parte do Aprovest, faça sua matrícula, gente. Entra aí, vem participar com a gente das nossas aulas semanais, tá bom? Vamos lá. Também vai participar da conversão de amônia em ureia, né? É isso aí, gente. Nós produzimos amônia, só que essa amônia ela é convertida em ureia e que vai ser retirada lá pelo seu sistema excretor, sistema urinário, tá bom? Também vai participar, vai ocorrer lá no fígado a síntese de colesterol e também de proteínas de coagulação. Eu coloquei alguns exemplos, que é a protrombina e o fibrinogênio. Perfeito? Vamos partir para outra glândula agora, pessoal. Pode passar aí. E aí, pessoal, vamos falar, antes de passar para outra glândula, né, vamos falar um pouquinho aí da estrutura hepática. Como vocês podem observar, gente, nessa imagem, você percebe que o fígado ele é dividido em um lobo direito, dividido também em um lobo esquerdo. A vesícula biliar, ela fica embaixo ali do lobo direito. E, pessoal, parte da vesícula biliar, alguns dutos, alguns tubos, e perceba que o duto que está saindo da vesícula biliar, ele é chamado, pessoal, está saindo do fígado também, ele é chamado de cônduto colédono, ou até mesmo duto colédono. Muita atenção com esse duto colédono, que a gente vai citar ele em outras partes da nossa aula. Então, da vesícula biliar, parte aí o duto colédono, e ele que vai levar a bile lá para o intestino delgado, tá bom? Pode passar, meu amigo. Vamos falar agora, sim, da outra glândula, que é o pâncreas, que também funciona como uma glândula mesócrina, vai ter a função endócrina, vai ter função exócrina. Na versão endócrina, na função endócrina, que não é o nosso foco aqui, o pâncreas, pessoal, ele produz a insulina e produz o glucagon, que vai participar daquele ciclo glicêmico. Agora, o foco da nossa aula é analisar a parte exócrina, a parte ali que vai produzir enzimas digestivas. Então, eu quero que você fique ligado numa coisa. Lá no pâncreas, eu vou ter ali o local de produzir o hormônio e o local de produzir a secreção pancreática, onde você vai ter essas enzimas digestivas. E qual o nome dessa região? É chamada de ácidos pancreáticos. Então, os ácidos pancreáticos são bolsas que onde você vai ter ali a secreção, vai ter a síntese e também vai ter a secreção posteriormente das enzimas digestivas que irão compor a secreção pancreática. E aí, pessoal, dos ácidos pancreáticos, essa secreção ela vai cair num duto também, chamado de duto pancreático. E quando estiver chegando próximo ao duodeno, próximo ali à primeira porção do intestino delgado, o duto colédono, lembra aquele duto colédono que saiu lá da vesícula biliar? O duto colédono e o duto pancreático, eles se fusionam, pessoal. E a partir dessa fusão, eu vou formar ali uma região bem pequena chamada de ampola de Vatar, beleza? E essa ampola de Vatar vai secretar no duodeno a bile e também vai secretar o suco pancreático, a secreção pancreática. Tudo bem? E olha para o lado aí, para o seu lado direito da tela, vai ter um quadro, vai ter um box te dando algumas informações. Olha só. As ilhotas pancreáticas, também chamadas de ilhotas de Langerhans, é um grupamento de células que vai secretar os hormônios. Então, ilhotas pancreáticas, elas trabalham na versão endócrina do pâncreas e os ácidos pancreáticos na versão exócrina. Beleza? Vamos lá, vamos dar seguimento. Também mostrando a estrutura pancreática, tá, pessoal? O pâncreas ele fica localizado abaixo do estômago, tudo bem? Então você vai perceber esse órgão um pouquinho esticado. Observe na imagem, pessoal, que nós temos um duto, que está aí marcado com a cor verde. Isso aí é o duto pancreático, tudo bem? E esse duto, ele está ligado ali a porções glandulares que estão marcadas com a cor amarela. Essas regiões glandulares é a parte ali que a gente chama de ácidos pancreáticos. Então é ali que você vai ter a parte exócrina do pâncreas e a produção dessas enzimas digestivas. Perfeito? Vamos seguir. E a gente vai falar agora de digestão. Então, olha só, para você se
localizar na nossa aula aqui de sistema digestório, porque nós vamos falar de muitos conceitos, então é interessante que você fique ligado, tira print, faça o registro, faça sua anotação para não se perder. Mas eu vou te ajudar a se localizar. O primeiro ponto da aula foi a gente falar dos órgãos, da organização das principais estruturas do sistema digestório. Aí falamos sobre cavidade bucal, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, né? Finalizando lá no ânus, e também das estruturas anexas, que é o fígado e o pâncreas. Depois a gente começou a falar das glândulas. Falamos da participação das glândulas salivares, falamos da participação do fígado atuando como uma glândula produtora de bile, falamos do pâncreas também, que vai ser a parte exócrina, vai ele produzir o suco pancreático, e agora a gente vai falar de conceitos de digestão. Tudo bem, pessoal? Em nós, a digestão ela é exclusivamente extracelular. O pessoal aí vai estudar zoologia, para quem já estudou vai saber do que eu estou falando, mas existem ali alguns grupos de animais que fazem, pessoal, digestão exclusivamente intracelular. Alguns fazem extracelular e intracelular, e outros fazem de forma extracelular apenas. É o nosso caso. No sistema digestório, a gente faz uma digestão apenas extracelular. Tudo bem, pessoal? E aí eu quero que vocês fiquem atentos para alguns pontos. Por exemplo, mastigação, deglutição e movimentos peristálticos, gente, são processos mecânicos. Você não vai ter ali nenhuma influência química, não vai ter nenhum tipo de reação química acontecendo nesses locais para efetuar esse tipo de processo, né? É claro que quando eu falo em reação química, gente, estou falando aí tipo de você degradar uma substância, fazer uma digestão. Então a gente classifica em sistema digestório mastigação, deglutição e movimentos peristálticos como processos mecânicos. Para que a mastigação serve? Você botou um pedaço de alimento na sua boca, você vai mastigar, vai fazer a maceração, você vai aumentar a superfície de contato com esse alimento com as secreções no seu tubo digestório e dessa forma você facilita a digestão. Por isso que é muito importante que você mastigue bastante esse alimento aí, para você aumentar a superfície de contato e ter uma digestão melhor. Né? A deglutição, gente, é o processo de engolir o alimento. Né? E uma coisa bem legal que acontece é, quando você engole o alimento, gente, a epiglote, você que é aluna Provest, já teve uma aula de sistema respiratório, você vai lembrar o que é epiglote. A epiglote, pessoal, ela é uma válvula que ela tampa a entrada da laringe. Ela veda a entrada da laringe quando você vai engolir, quando você vai fazer o processo de deglutição. Para que isso? Para que o alimento não caia na laringe e você não engasgue. Isso pode acontecer. Ah, Kelvin, mas eu engasgo de vez em quando, será que a minha epiglote está com problema? Gente, provavelmente não. Mas talvez nesse momento aí que você estava comendo, você estava falando com alguém ou estava cantando, enfim, foi dar uma respirada no momento errado, enfim. Tem gente que gosta de comer falando, come, conversa. Gente, a epiglote fica maluca, ela vai ficar abrindo, vai ficar fechando, abrindo, fechando. Um grãozinho de arroz, um carocinho de feijão, um fiapinho de carne vai cair na laringe e você vai ter aquele estímulo para expelir, que é a tosse, que é o engasgo. Isso acontece, tá bom, pessoal? E aí, até um teste legal para vocês fazerem na sua casa é o seguinte: pega um pouquinho, gente, de saliva e faça a deglutição. Mas espera aí, na hora que você for engolir, trava essa saliva no fim da boca. Então você vai fazer um processo de deglutição, mas você vai parar no meio do caminho. Você vai perceber, gente, que você não vai conseguir respirar. Porque as vias respiratórias, as vias aéreas, elas vão estar fechadas para que esse alimento, essa saliva desça. Então, ó, vou travar. Não tem como respirar. Se você está respirando, você está fazendo errado. Né? Então, gente, vai tentando aí, quando você perceber que você pode forçar o tanto que você quiser e que você não vai conseguir respirar, é quando você está fazendo o movimento correto. E movimento peristáltico, gente, são as ondas peristálticas, aquelas contrações involuntárias que vão ocorrendo na musculatura lisa do esôfago, do intestino, para empurrar esse alimento. Afinal, você não fica pensando, né? Nossa, eu tenho que fazer um movimento peristáltico agora para empurrar o alimento para o estômago, depois ele tem que ir para o intestino delgado, isso não acontece. Então isso acontece de maneira autônoma, então são contrações involuntárias da musculatura lisa do seu trato digestivo. Tá bom, pessoal? Bom, falamos dos processos mecânicos, vamos falar dos processos químicos. Gente, o processo químico que ocorre
aqui no sistema digestório, né, é por ação das enzimas hidrolíticas. Isso é o nosso foco, tá? É claro que a gente tem uma série de processos químicos que acontecem dentro das células, mas nós falamos de fisiologia aqui. A nossa aula é de fisiologia, não de bioquímica, não de citologia. Então a gente está analisando de uma forma mais macro, perfeito? Então, pessoal, os processos químicos que acontecem é a degradação, é a ação das enzimas hidrolíticas. Você percebe que está demarcado com uma corzinha diferente, está num marrom aí, que é a degradação de moléculas grandes, viabilizando a absorção intestinal. Se você come proteína, pessoal, você não absorve proteína. Essa proteína ela terá que ser quebrada em aminoácidos e você absorve esses aminoácidos. Se você come amido, né, comeu amido, você não vai absorver amido. Você vai quebrar esse amido em maltose, vai quebrar essa maltose em glicoses, e você absorve glicose. Então precisa haver digestão química para você criar monômeros, pegar polímeros, degradar esses polímeros, formar monômeros e absorver. Perfeito? Vamos lá, vamos seguir. Nessa imagem, pessoal, estou mostrando para vocês como que ocorre aí as contrações, como acontece o peristaltismo, né? Então perceba que eu tenho um tubo, eu tenho ali um bolo alimentar, que está sendo representado na cor marrom, e a contração, gente, da musculatura lisa, ela acontece logo acima do bolo alimentar. Então, ó, olha aqui para mim, tem um bolo alimentar aqui. Se você apertar ele aqui em cima, ó, apertou ele aqui, ele vai descer, ó. Apertou ele aqui, ele desce. Então é dessa forma que você vai ter o andar do bolo alimentar pelo trato digestivo. Você vai tendo contrações involuntárias sempre acima desse bolo alimentar. Contrações dessa musculatura lisa. Perfeito? Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco de digestão bucal agora, pessoal. Então, analisem comigo a apresentação, tira um print, não se esquece, tá, gente? Pelo amor de Deus, não esquece. Troquei de página na apresentação, já tira um print, tá bom? Para você não perder nada dessa aula aí, que vai ser muito legal para vocês. Então, ó, na boca, gente, é um órgão sede da mastigação e da ensalivação. Ali você vai encontrar língua, você vai encontrar dentes, glândulas salivares, né, que são estruturas anexas. Lembrando um pouquinho de saliva, pessoal, composição salivar. 95% da saliva é água. Os outros 5% vai estar dividido em muco, em sais, né? Sais eu coloquei alguns exemplos para vocês. O sódio, cloreto, carbonato de cálcio, tiocianato de potássio, que é um bactericida. Já ouviram falar que a saliva, pessoal, ela tem uma ação séptica? Por conta aí desse tiocianato de potássio. Perfeito? Bom, olha o box aí do lado. Coloquei uma observação bem interessante para vocês. Vamos lá, ó. A amilase salivar, conhecida como pitialina também, atua em pH 7 e realiza a conversão do amido em maltose. Pessoal, grave essas enzimas. É extremamente importante. No Enem, costuma-se cobrar, quando cai questões do sistema digestório, o funcionamento de enzimas. Está bem relacionado, pessoal, com o conteúdo de bioquímica. De novo, você que é aluna Proveste, você já viu, pessoal, essa aula. Você que não é, gente, vai lá, entra na página da Proveste, se matricula aí, a gente tem todas as aulas gravadas para você fazer um bom Enem, tá bom? Então, ó, a amilase salivar atua num pH 7. O que é um pH 7? Um pH neutro. Então, a boca, pessoal, ela tem um pH neutro e a amilase salivar, a pitialina, ela atua nesse pH. Aqui, ó, mas se eu tiver uma mudança de pH, ela para de funcionar, né? Ou diminui a taxa enzimática, a taxa de reação, beleza? E aí, pessoal, a amilase salivar funcionando, quebra o amido, transforma em maltose. Você não vai ter ainda a formação ali de monossacarídeos. Não vai ter, tá bom? E outro ponto importante, você também, pessoal, não vai ter toda a quebra do amido na boca. Você acordou de manhã, tá se arrumando para ir para a escola, antes da pandemia, você fez um pão ali, fez um misto rapidinho para você, colocou na boca. Pessoal, tem gente que dá 4 mastigadas. Pô, engoliu. Gente, mas dá tempo de digerir amido desse jeito? Não dá. Mas vai haver ali uma pequena digestão, mas vai ter. Pessoal, então, se eu não consigo digerir todo esse amido na boca, onde que ele vai ser digerido? Mais para frente. Vai ser digerido lá no intestino delgado. Tá bom, pessoal? E olha, alisa esse gráfico aí comigo. O gráfico que está aí embaixo. Nós temos aí, ó, em um dos eixos, atividade enzimática, no outro eixo, o pH. Tá bom? E eu tenho aí 3
reações acontecendo. Uma reação que ocorre no pH 2, uma reação que acontece no pH 7, uma reação que acontece no pH 8. Muito característico em provas de vestibular, pessoal, pedir para você identificar que enzimas são essas. Qual enzima que está atuando em quais desses pHs. Bom, no pH 2 você não sabe ainda, no pH 8 também você não sabe ainda. Mas no pH 7 a gente já viu na nossa aula. Quem é? Amilase salivar, ou até mesmo pode chamar de pitialina. Mas eu vou dar um spoiler para vocês. No pH 2 a gente vai ter a ação da pepsina, uma enzima aí que degrada proteínas e ela tem atuação no estômago. O estômago tem esse pH. E no pH 8 são enzimas intestinais. A gente vai falar várias delas. Perfeito, pessoal? Então grave essas informações. E vamos lá. Estou mostrando para vocês agora a estrutura do estômago. Então olha só o que aconteceu, gente. Botei o pão na boca, mastiguei, teve ali salivação, digestão de amido, formação de um bolo alimentar, degluti. Minhas vias aéreas se fecharam porque a epiglote foi lá e tampou a entrada da laringe, né, da traqueia, enfim, e eu engoli. Esse alimento ele desceu aqui pelo meu esôfago, tudo bem? Houve ali o peristaltismo e cheguei ali no estômago. Só que olha que coisa interessante que vai acontecer. E observem aí na imagem também, pessoal. Você tem ali, ó, uma pontinha do esôfago. Nas duas imagens você tem uma pontinha do esôfago chegando no estômago. E perceba que nos dois esquemas você vai ter ali, ó, marcando cárdia e esfíncter cardíaco. Gente, é a válvula, é o esfíncter que vai ali se abrir para o bolo alimentar entrar no estômago e ganhar o interior desse estômago. Tá bom? Lembre-se da cárdia ou esfíncter cardíaco. Esse bolo alimentar, gente, ele está o quê? Neutro. Ele vai cair ali no estômago, vai se misturar com o suco gástrico, perfeito? Vai se misturar com o suco gástrico e vai se acidificar. Ele vai acontecer um outro tipo de digestão, que nós vamos falar logo mais. Mas eu quero que, pessoal, nessa apresentação, nesse slide aí, que vocês analisem a estrutura mesmo do estômago. Perceba que a parte superior desse estômago é chamada de fundo. A parte medial e quase toda do estômago abaixo ali do fundo se chama corpo. Depois você vai ter ali uma curvinha. Nesse desenho da esquerda você consegue observar até mesmo de forma melhor, que é chamado, pessoal, de antro pilórico, né? Ou você pode também chamar de parte pilórica. Por quê, pessoal? É a parte que vai anteceder quem? O piloro. Então você tem a parte pilórica, a curvinha antropilórico, depois a outra curvinha para chegar no piloro se chama canal pilórico. Mas enfim, você pode chamar ali, para simplificar, né, povo? Chama de canal pilórico, parte pilórica. E no finalzinho, o esfíncter pilórico, o piloro, que vai dar acesso ao intestino delgado. Tudo bem, pessoal? Beleza? Um dado importante. No interior, gente, na superfície interna desse estômago, nós temos um muco que protege as paredes desse órgão contra o HCl que está presente no suco gástrico. Se uma pessoa ela contrai algum tipo de bactéria, nós temos aí, por exemplo, a Helicobacter pylori, né, que corrói um pouco essa mucosa, retira um pouco dessa mucosa, e o suco gástrico entra em contato direto com a parede do estômago, você pode ter ali algumas lesões, pode ter um quadro de gastrite, tá bom? Vamos passar aí para a gente trabalhar um pouco agora com características a mais do estômago e digestão. Então vamos lá, olha as características do estômago aí na sua tela. Órgão saculiforme, revestido internamente por uma camada de muco. O bolo alimentar após a digestão e mistura com o suco gástrico, ele é denominado químo. Então o bolo alimentar ele vai chegar no estômago, vai se misturar ali com o suco gástrico, ele vai se acidificar e a gente passa a chamar esse bolo alimentar de quimo. Pessoal, no estômago, como eu antecipei, você vai ter a produção de suco gástrico, que é um líquido incolor de caráter ácido, e vai ter aí, pessoal, HCl e enzimas, né? Principalmente a pepsina, que nós vamos falar logo mais. As funções do HCl, qual é a função desse ácido clorídrico no estômago? Vamos lá. Ele torna o suco gástrico ácido, que é indispensável para a atuação da pepsina, gente. Por quê? A pepsina, quando ela é produzida, ela não está na sua forma ativa. Ela está na forma inativa. Ela está na forma de zimogênio. Zimogênio. Para quem já estudou bioquímica, alô, aluna Proveste, você que já estudou bioquímica,
né? Lá em bioquímica nós comentamos sobre os zimogênios na parte de proteína, na parte de enzimas. Perfeito? Lembre lá. Então, a pepsina ela é produzida na forma de zimogênio. Ela é chamada inicialmente de pepsinogênio. Ela é liberada pela parede do estômago, perfeito? E quando ela entra em contato com o suco gástrico, ela vai ser convertida de pepsinogênio para pepsina. E aí, pessoal, nós estamos falando de uma ativação enzimática. Então, o HCl é importante para promover uma ativação enzimática, tá bom? Tem também uma ação antisséptica. Estimula a secreção do suco pancreático e bile ao chegar no duodeno. Então esse quimo, esse bolo alimentar acidificado, quando sair do estômago e for ali para o duodeno, for para o intestino delgado, essa acidez vai estimular a liberação de bile e do suco pancreático também. E também, pessoal, estimula a abertura do piloro, né? Porque não tem como o bolo alimentar chegar no duodeno se o piloro não abrir. Então essa acidez ajuda a abrir o piloro. E aí, ó, no box abaixo, não se esqueça, pepsinogênio, que é um zimogênio, ele vai ser convertido em pepsina para você ter ali uma digestão efetiva, uma forma de enzima ativa. Kelvin, o que a pepsina digere? Proteína, pessoal. Só proteína. No estômago só tem digestão de proteína. Vai quebrar a proteína e vai gerar o quê? Aminoácido? Também não. Digestão completa, pessoal, só acontece no intestino. Grave isso. A pepsina ela vai quebrar a proteína e gerar frações peptídicas, chamadas também de peptonas. Bom, vamos lá, pode passar. Pessoal, falando de intestino delgado agora. Estamos chegando aí numa região extremamente importante para o nosso sistema digestório, tá bom? Então vamos lá. A primeira porção do intestino delgado é chamada de duodeno. Né? E essa região, como todo o intestino delgado, possui um pH 8. E aí, pessoal, a gente precisa lembrar das outras regiões. Primeira porção, duodeno. Segunda porção, jejum. Terceira porção, íleo. E, pessoal, um ponto de atenção. Atuarão no intestino delgado quais secreções? Bile, suco pancreático e, claro, um suco que é produzido pelo próprio intestino, chamado de suco entérico. Então, neste momento da aula, nós vamos falar um pouco dessas secreções que atuarão, pessoal, lá no intestino delgado. Kelvin, mas por que precisa dessas secreções lá? Primeira coisa, pessoal, lembra que o quimo, ele vai sair do estômago e vai lá para o intestino delgado. Qual o pH do quimo? É um pH 2, né? Ele é acidificado. Ele vai para uma região de intestino delgado que tem um pH elevado. É básico. Então, pessoal, inicialmente você vai ter aí, pessoal, uma desregulação do pH. O pH que era alcalino, ele vai deixar de ser alcalino, porque chegou ali um bolo ácido. Então essas secreções elas precisam ser liberadas lá no intestino delgado, no duodeno, para promover uma alcalinização, uma retomada do pH básico naquela região. Mas por que isso é tão importante? Gente, enzima é uma molécula chata para funcionar. Se não tem a temperatura ideal, se não tem um pH ideal, a taxa enzimática vai cair, ou até mesmo a enzima não vai funcionar. Então, primeiro você precisa promover uma alcalinização dessa região para essas enzimas intestinais funcionarem e aí funcionarem, né, e ter a digestão final. Então, bile, suco pancreático e suco entérico vão agir e vão falar da bile. É uma secreção que é produzida lá no fígado, a gente falou lá no início da nossa aula, você que chegou aí depois, talvez perdeu essa parte. A bile é produzida no fígado, é armazenada na vesícula biliar e ela chega lá no duodeno pelo duto colédono, que se fusiona com o duto pancreático e forma, responde você aí em casa, ampola de Vatar, tá bom? Então, é uma secreção sem enzimas, nada de enzimas, então não faz digestão, tá bom? Tem um pH alcalino. E para que a bile serve, gente? Para emulsificar lipídios maiores em menores. É a principal função, facilitando a ação de lipases. Ficou confuso? O que é emulsionar? Eu vou te mostrar no próximo slide. Vamos lá. Olha só, pessoal. Tem um esqueminha aí que está mostrando um bolão amarelo e depois várias bolinhas amarelas. Está representando o que isso? Gordura. Então você tem aí uma gota lipídica, você tem um gordurão aí, tudo bem? Um lipídio grande, uma molécula grande, enfim. E você vai jogar bile em cima desse bolotão de gordura, dessa gota lipídica. E o que vai acontecer? Emulsificação. Você vai ter a fragmentação dessa molécula, dessa gota lipídica grande. Então você vai fragmentar, gerar ali coisas
transformar algo grande em pequeno. Mas que fique bem claro, não está tendo digestão, tá, gente? Porque se tivesse tendo digestão, se houvesse digestão, você teria a formação de ácidos graxos e glicerol. Não. Aqui, do seu lado esquerdo tem gordura. Do lado direito também é gordura, só que está fracionado. Sabe quando sua família resolve fazer uma visita no domingo na sua casa, e aí você, e sua família, né, sua mãe, seu pai, resolve fazer aquele frango assado. Terminou de fazer o frango assado, a missão de lavar aquela louça, lavar aquela forma de um frango que foi assado vai ser sua. E aí vai ter aquelas peles agarradas, vai ficar aquelas gorduras todas, e você tem essa missão. O que você faz? Você pega um tubo de detergente, aperta aquilo com toda a força que você tem naquele momento, até a tampinha estoura para sair bastante trem ali, bastante detergente, e você vai jogando água e detergente naquela gordura. Você vai perceber que aqueles bolotões, eles começam a ficar fracionados, gerar várias bolinhas. Né? E aí o que você faz? Você lava? Não, você bota de molho. Desde quando vazia tem que ficar de molho? Uma coisa impressionante, né? A gente deixa lá de molho debaixo da pia, até lá pro lado da quarta-feira, sua mãe se irrita e lava. Né, gente? Então, isso é emulsificar. E também essa emulsificação é chamada de efeito detergente. Lembra, né? Então, é esse fenômeno de fragmentar gordura mesmo. Vamos falar do suco pancreático agora. É uma secreção alcalina. Você vai ter aí o bicarbonato, que vai ajudar nessa alcalinização. Né? Você tem enzimas, é uma secreção que já vai ter essa ação enzimática, diferente da bile, que não tem enzima. E aí eu destaquei duas enzimas para vocês e olha aí na apresentação. Eu terei tripsina, pode voltar lá, amigo. Terei tripsina e terei quimotripsina. Né? Essas enzimas, por que eu destaquei? Porque elas são muito comentadas, elas caem bastante em vestibulares por aí, né? Então, para o Enem, nós precisamos ter essa atenção. Tripsina e quimotripsina, gente, são enzimas aí que vão quebrar proteínas em peptídeos. Então vai fazer a quebra. O professor lembra um pouco da pepsina? Isso aí, gente. Tem uma função parecida com a da pepsina, de quebrar proteínas e converter ali em peptídeos. Só que esses peptídeos a gente não consegue absorver também, tá, pessoal? Esses peptídeos precisam ser quebrados em aminoácidos. Aí vai ter um outro grupo de enzimas, e essas enzimas estarão até mesmo no suco pancreático. Embaixo eu coloquei outras enzimas para vocês. Olha só. A amilase pancreática, ela vai quebrar amido, e naquele amido que não foi digerido na boca, lembra? Não tem como a gente digerir tudo lá. Então eu teria essa amilase pancreática para quebrar o restante do amido em maltose. Vamos falar daqui a pouquinho. A lipase pancreática é a primeira vez que a gente está falando de digestão de lipídio, tá, gente? O único lugar que digere lipídio no teu corpício é no intestino delgado, tá bom? Amido, boca, proteína, começa no estômago, né? Lipídio, começa, termina no intestino delgado. Lipase pancreática, tá bom? Aí quebra o lipídio e transforma em quê? Em ácido graxo e glicerol. Tem nucleases que vão degradar DNA e RNA em nucleotídeos. Professor Kelvin, eu como DNA? Come, gente. Você quando comeu um pedaço de carne, aquele pedaço de carne ali, eu tinha um monte de células que foram ingeridas, foram destruídas no seu corpo, e você teve exposição de um DNA, de um RNA. Ah, mas eu não como carne, eu como alface, eu como salada. Também, gente, é uma estrutura formada por células. Então a gente ingere DNA, a gente ingere ácidos nucleicos, sim. E aí também eu terei peptidases, que são aí enzimas que irão degradar os peptídeos em aminoácidos. Olha o tanto de transformação que a gente tem que fazer, hein, pessoal. Vamos lá, meu amigo. Gente, estou mostrando aí para vocês agora um esquema de ativação enzimática. É uma cascata de ativação enzimática. Como assim? Nossa, é muita informação. Eu sei, gente, vocês vão sair daqui tontinhos de tanta enzima que eu vou falar. Claro, vão sair daqui sabendo muita coisa. Mas, pessoal, se lembrar de todas essas enzimas é um pouquinho complicado. Por isso, queridos, tira esse print aí, guarda esse material com você, tá bom? Guarda no coração, beleza? Sai espalhando, cola na geladeira, cola na parede, cola no box do banheiro, tá bom? Cola no espelho do seu guarda-roupa, põe uma colinha no bolso, põe em tudo, qualquer lugar, para você lembrar o nome dessas enzimas. Lembra, pessoal, lá no estômago que a gente falou que a gente liberava o pepsinogênio, lembra? Liberava o pepsinogênio caía no suco gástrico e se convertia em pepsina, conta do HCl. Aqui também, pessoal, a gente vai ter a liberação de enzimas inativas que vão precisar de uma ativação. Então, olha só,
você tem um pâncreas e tem um intestino delgado aí na apresentação. Sai ali, pessoal, do pâncreas, lá da ampolinha de Vatar, sabe? Duto pancreático, duto colédon, ampolinha de Vatar. Lançou ali o suco pancreático no duodeno. Olha só os imogênios, enzimas inativas, que nós teremos ali. Teremos tripsinogênio, teremos quimotripsinogênio e teremos propeptidases. Todas essas famílias de enzimas são enzimas inativas. E olha só a primeira conversão que vai acontecer, gente. Do tripsinogênio em tripsina. Quem que atuou ali nessa conversão, nessa ativação enzimática? Uma outra enzima, chamada de enteroquinase. Kelvin, em nome de Jesus, de onde veio essa enteroquinase? Essa enteroquinase, a gente está no suco entérico. Ó, a gente tem bile, tem suco pancreático, tem suco entérico, que atua no intestino delgado. De onde vem suco entérico? Ele é produzido no próprio intestino delgado, gente. E ali no meio das enzimas dessa secreção eu tenho a enteroquinase. E a enteroquinase ela converte tripsinogênio em tripsina. E a tripsina ativa esse intestino delgado é que vai converter o quimotripsinogênio em quimotripsina e também é o que vai converter as propeptidases em peptidases ativas. E aí você vai ter o desenrolar da digestão, das reações acontecendo. Perfeito? Vamos lá. Agora sim, vamos falar aí de suco entérico, o último suco que é produzido pelo próprio intestino. Então vamos lá, ó. Ali eu teria um conjunto de substâncias secretadas pelo intestino, também essas enzimas, né, atuarão no pH básico. O suco entérico é uma secreção que tem um pH elevado, um pH básico, tá bom? E vamos lá, quais são as enzimas que vão atuar ali? Enteroquinase, já falamos, vai ativar o tripsinogênio em tripsina. As peptidases, né, que você pode também chamar de erepsina, que vai hidrolisar peptídeos em aminoácidos, ou seja, quebra os peptídeos em aminoácidos. Você vai ter também, gente, dentro do grupo das peptidases, as dipeptidases. Né, porque peptídeos é uma junção de aminoácidos, tá bom? São frações aí de aminoácidos. Você vai ter ali dentro desse grupo as dipeptidases, aquelas que vão degradar dipeptídeos, aqueles 2 aminoácidos juntinhos, dipeptídeos, você vai ter as dipeptidases. Nossa, que eu mais 2 aminoácidos juntinhos não absorvidos, não? Não. Tem que ter só um aminoácido, né? Tem que ter várias unidades de aminoácidos separadas para promover a absorção. Terei também lipase entérica. Temos a lipase pancreática, temos a lipase entérica. Vai degradar gordura, lipídio, tem ácido graxo e glicerol e você vai lá e absorve. E também terei disacaridases. O que são disacaridases? Enzimas que degradam disacarídeos, né? Que são carboidratos pequenos, né? Não são como monossacarídeos, mas também estão longe de ser polissacarídeos. Vamos lá, disacaridases, gente, vão degradar disacarídeos, que são moléculas, são carboidratos que são formados pela união de 2 monossacarídeos. Também já vimos isso aí com a galera do Aprovest. Vou citar aqui 3 disacarídeos e 3 disacaridases para vocês verem como que essa reação de digestão vai acontecer, tá bom? Eu tenho, pessoal, maltose, sacarose, lactose. Né? São aí açúcares que eu faço a ingestão cotidianamente, acredito que vocês também, tá bom? A não ser que você esteja fazendo aí uma dieta zero carboidrato, tá bom? Então vamos lá, ó. Maltose vai ser degradado pela enzima, pela disacaridase, maltase. E aí o que forma maltose? 2 glicoses. Então você quebra a maltose em 2 glicoses pela ação da maltase. Sacarose, você quebra a sacarose com sacarase e você vai ter a formação de glicose e frutose. E a lactose, você quebra a lactose com a ação da lactase e você vai ter a formação de glicose e de galactose. Tá bom, gente? Passando aí, vamos lá. Bom, vou mostrar para vocês aí agora, pessoal, como que a gente vai absorver algumas moléculas que a gente ingere. Então tá aí os substratos, a forma que eu coloco para dentro, a forma que eu vou ingerir e a forma que eu vou absorver. Então olha só, carboidrato, dependente do tamanho, é um polissacarídeo, é um oligosacarídeo, enfim. Eu vou ingerir esses carboidratos e eu absorvo de que forma? Na forma de monossacarídeos.
Proteínas, na forma de aminoácido, ácidos nucleicos, DNA, RNA, eu vou absorver na forma de nucleotídeos. Então, as nucleases vão atuar ali em cima para degradar esse ácido nucleico. Lipídio, ácido graxo e glicerol é a forma que eu vou absorver. Agora, água, sais minerais e vitaminas não tem digestão, gente. Você não vai degradar isso. Você, da mesma forma que você ingere, é a mesma forma que você vai absorver. Então, não tem digestão alguma, tá bom? Seguindo. Vamos falar agora, já estamos, gente, chegando no finalzinho da nossa aula, né? DJ, deu quanto tempo aí? Aqui tá 21:08. Deu uma praticamente 40. Beleza, ó. Pelo nosso DJ aqui, nosso amigo aqui, tá dando 21:08. Acho que a gente vai até as 21:20, né, pessoal? Ou até meia-noite também, né, pessoal? Acho que dá. O DJ já deu uma quebrada aqui já, ó. Já deu uma quebrada aqui, calma, brincadeira. Mas eu acho que umas 10 dá, né, gente? Então, ó, vamos lá. Absorção no intestino grosso, tá, povo? Né? Depois o de Cleiton aí paga um pra galera. Vai pagar o jantar também, falou que é Outback, gente. Bom, vamos lá. Então, as características aí, povo, do intestino grosso. É um tubo muscular com cerca de 1 metro de comprimento e 7 centímetros de diâmetro. Informações anatômicas para vocês. Onde que esse intestino grosso ele vai iniciar? Onde ele vai começar? A partir do esfíncter iliocecal e termina no esfíncter anal. Vocês já aprenderam que esfíncter quer dizer válvula, tá? E vamos lá, válvula iliocecal. Vamos lá, ó. Vamos lembrar dos conceitos, vamos lembrando. Ilho, já ouvi falar, né? Lembra lá do intestino delgado? Eu tenho duodeno, jejuno e ilho. Então eu tenho ali um esfíncter no ilho, e olha só a continuação da palavra, esfíncter iliocecal. Seco é a continuação, na verdade é o início do intestino grosso. Então eu tenho, ó, ilho seco. O esfíncter iliocecal vai estar aqui, ó, no meio, perfeito? Então, se inicia ali a partir do esfíncter iliocecal e termina no esfíncter anal, válvulas que vão estar lá na região do ânus. E tá aí a divisão, tá, pessoal? Seco, cólons, reto e ânus. Lembra que os cólons eu terei o cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. Alguns fenômenos que são importantíssimos aí, que ocorrem, né, no intestino grosso. Absorção de sais e água. Não acontece em digestão, tá, gente? Nós temos ali também a proliferação de bactérias, que é a nossa flora intestinal, que vai evitar ali a contaminação por bactérias patogênicas, que a gente ingere, né, pessoal, bactérias patogênicas. Então, a sua flora intestinal protege você disso. A flora ainda vai produzir uma série de vitaminas para vocês, tá aí no material para vocês. Vitamina K, vitamina B2, vitamina B12, enfim, uma série de vitaminas. Tá aí, ó, riboflavina, tiamina. Então, ela produz vitaminas para vocês, então cuidem da sua flora intestinal. Também ocorre ali no seu intestino grosso fermentação, decomposição dos restos alimentares, solidificação dos resíduos e formação e eliminação das fezes. E um conceito bem legal para vocês, tá, gente? As fezes, quando elas são formadas a partir de umas fezes pastosas, né? Então chega aquelas fezes pastosas no seu intestino grosso, que maravilha, né? Você tá jantando e eu tô falando de fezes com vocês. Mas enfim, chega aquelas fezes pastosas lá no seu intestino grosso e você começa a ter uma absorção ativa de água. E essas fezes, elas vão secando e forma aquele bolo fecal legal, né, que é para ser liberado. Então, pessoal, quando der vontade de ir ao banheiro, vá. Porque se você deixar aquelas fezes estacionadas ali no seu intestino grosso, a absorção de água, ela continua e vai retendo água, vai drenando água, vai... Daqui a pouco você tem um meteoro ali dentro, né? Uma pedra, seco, e aí na hora de sair, você vai ter problema, tá bom? Vamos lá para o nosso último material, né? Vamos falar aí de vilosidades e de microvilosidades, pessoal. Qual é a diferença? Qual é a diferença de vilosidades e microvilosidades, pessoal? Vilosidade vai ser aquele aspecto aveludado que nós vamos observar, pessoal, ali na parede interna do intestino. Então, a visão macro. Microvilosidade é quando você pega uma amostrazinha de parede intestinal e você ali
observa no microscópio. Você vai perceber que tem uma série de formações digitiformes, como você pode observar na imagem. Hein? Por que digitiformes? Forma de dedo, gente. Várias formações digitiformes. Beleza? Então, para que eu tenho essas formações digitiformes? Para que serve microvilosidade? Gente, microvilosidade ela vai servir para aumentar a superfície de contato do intestino com o alimento, né, com a água, enfim. Então você consegue ali, promover uma maior absorção, né, porque você tem uma maior superfície de contato. Beleza? Pessoal, nós vamos parar por aqui, porque está dando nosso tempo. Teria como a gente falar de muita coisa, teria como a gente aprofundar muito mais. Mas como que é um tema para Enem, a gente tem um tempo curto para comentar desse assunto tão bacana. Então eu vou estar encerrando a parte de conteúdo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mas antes, o Bruno me mandou aqui algumas perguntinhas no WhatsApp. Eu vou estar lendo essas perguntinhas aqui. Acredito que ele resumiu as perguntas. Vamos lá. Primeiro, Kelvin, qual é a diferença entre quimo e quilo? Boa pergunta. Quimo, gente, é aquele bolo acidificado. Tá bom? Aquele bolo acidificado. Bolo alimentar acidificado que foi formado no estômago. E o quilo, né? O quilo, gente, é o quimo, só que alcalinizado. Quando o quimo vai para o intestino delgado e tem contato com aquele monte de secreção, ele alcaliniza. E aí ele passa a se chamar quilo. Então, quimo ácido, quilo básico. Quilo básico. Vamos lá. Quais são as divisões do colo, né? Como eu falei algumas vezes na nossa aula. Tem um colo, depois do seco, tem um colo ascendente, transverso, descendente e o sigmoide. Terceira pergunta aqui. Qual a diferença entre a alergia e a intolerância à lactose? É uma ótima pergunta também, pessoal. A alergia, pessoal, é quando uma pessoa ela tem um quadro alérgico porque consumiu a lactose. Ou seja, o organismo dessa pessoa reconhece a lactose como um corpo estranho. Então ela pode ter fechamento das vias aéreas, inchaço aí dos gânglios linfáticos, enfim. Ela vai ter um quadro alérgico porque o corpo reconhece aquela substância como algo agressivo. Assim como acontece para amendoim, assim como acontece para frutos do mar com outras pessoas. Intolerância é quando esse indivíduo ele não produz lactase. Então ele não produz lactase, então ele não consegue degradar a lactose. E essa lactose ela vai começar a fermentar, liberar uma série de ácidos orgânicos ali no intestino, e a liberação, né, a fermentação acontecendo, a liberação de gases e tudo mais, vai poder causar ali um desconforto abdominal, né, diarreia, também liberação de gases de forma muito intensa, né? Enfim, mas o quadro mais normal é a diarreia. Mais uma perguntinha aqui, ó. Glândula mesócrina é o mesmo que glândula anfícrina? Isso aí, pergunta do Gabriel. Mesma coisa, amigo. E professor, por que dizem que comer rápido faz mal? Como tinha do Lucas aí. Bom, é porque você não consegue, gente, aumentar a superfície de contato do alimento. Não é que faz mal, né? É porque você não consegue aumentar a superfície de contato do alimento, você não consegue degradar ele, macerar ele da maneira que deveria, e a sua digestão ela pode demorar um pouco mais. Por quê? Você não facilitou o trabalho das enzimas. Você teria ali que fazer aquelas mastigações sequenciais, várias, para você ter uma digestão mais rápida. E outra coisa, quando você come devagar, a sensação de saciedade, ela vai vindo aos pouquinhos, né? E aí, às vezes, você nem precisou comer muito para se sentir saciado. Quando você come muito rápido, né, aquela voracidade, você come uma quantidade muito maior e não dá tempo da sensação de saciedade vir. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido bastante, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, espero que vocês tenham aprendido demais. A galera aí que quiser mais aula, entre lá no Instagram do Aproveste, entre em contato com os meninos e faça parte da equipe aqui, né? Venha fazer parte do Aproveste para ter contato com professores maravilhosos. A gente vai ter também na semana que vem mais aulões ao vivo, então faça sua inscrição, né? Fique de olho aí no Instagram do Aproveste e venha ter mais aulões ao vivo com a gente. Tá bom, gente? Grande beijo, boa noite para todos e valeu!